Bom, turma, muito prazer. Meu nome é Cristiano Milfon. Bom, eu estou trazendo um assunto aqui que eu acho de extrema importância para todos vocês, assim, para todos os desenvolvedores, para quem gostaria de melhorar a forma de trabalho, a forma de construção do seu código, a forma de entregar mais valor aos seus clientes. Então, estou trazendo aqui um tema super interessante para vocês, que eu tenho coletado de vários. Deixa eu só compartilhar aqui. A máquina travou, como sempre, coisa ao vivo, né? É sempre complicado. Bom, deixa eu só ver se já está aparecendo. Já deve estar aparecendo para vocês. Bom, o tema que eu estou trazendo aqui para vocês hoje é de um termo cunhado ali pelo Paul Osman, desenvolvimento orientado à produção. E ele falou uma frase muito interessante que eu venho adotando há muitos anos e aproveitei o tema cunhado por ele para levar isso como uma própria metodologia de vida ali. Código em produção é a única coisa que importa. Então, eu conheci vários desenvolvedores ali com mais de 10 anos de experiência que esse pessoal nunca colocou um código em produção na sua vida. Então, eles nunca viveram o que realmente um código em produção pode propiciar. E aí o tema dessa palestra é principalmente dar esse calor do que acontece ali com o seu software. Muitas vezes está na mão de outra pessoa e você não entende bem o que está acontecendo, e a vida em produção do seu código é o que traz diretamente a qualidade no que você vai desenvolver. Então, vai melhorar a sua vida como um todo. Então, eu chamo isso hoje de ProDops, para simplificar e facilitar. Bom, e o que é o ProDops? Na literatura clássica ali de produtos, você tem dois grupos grandes de tarefas, né? Que a gente chama de tarefas de discovery e atividades de delivery. Só que para a engenharia de software, a gente pode subdividir em mais dois grandes grupos, que o delivery para a gente tem um outro significado. E não é só delivery, tem também todo o assunto de observability. E muitas vezes vai ser a primeira vez que você vai ouvir esse nome, provavelmente, observability, mas o que é que isso significa? É um assunto tão grande quanto o delivery que a gente trabalha. Só que quem não vive em produção dificilmente está conectado com esse tema, e ele é de extrema importância para você ser o melhor desenvolvedor. Bom, e o ProDops nada mais é do que você trazer essa engenharia, tanto de delivery e observability, no D0 da sua aplicação. Não importa se a sua aplicação é um código novo, é um novo projeto, um novo produto, ou se ele é uma migração ou uma modernização, você trazer esse cara para o D0, você vai ter todos os benefícios de escrever um código melhor. Então, desde o kickoff, que o pessoal vai fazer no Discovery ali para descobrir quais são as funcionalidades, vai entrevistar cliente, etc. Você trazer todas as boas práticas de engenharia no D0 com um tema que eu chamo de Delivery First. Ou seja, antes de resolver qualquer problema na sua vida de desenvolvedor, o grande problema que afeta diretamente o seu cliente, afeta também os seus stakeholders, né, os patrocinadores daquele projeto, é o tempo que você gasta para colocar aquele código em produção. E eu aprendi ao longo das últimas 2 décadas que aqueles problemas que acontecem quando você está tentando colocar o seu código em produção estão diretamente ligados à qualidade do código que você escreve. Então, vocês vão ouvir falar em CI/CD. Quem nunca ouviu esse termo, quer dizer integração contínua e entrega contínua. Eu inverto para CD/CI. Eu resolvo primeiro a entrega para depois resolver a integração. E aí o que é que acontece? Lá atrás a gente tinha várias fases com várias atividades, né, disciplinas que chamam. Essas são as mesmas fases até hoje. Você só muda alguns nomes. Hoje a gente chama de refinamento, algo que lá atrás a gente chamava 2 ou 3 termos ali para entregar aquela atividade. E um cara do movimento ágil, Kate Beck, escreveu um livro lá atrás chamado Test Driven Development. Ele trouxe uma prática de trazer os testes para frente para resolver o problema maior
quando você está mexendo num código que existe, é saber se você está quebrando aquele código. Então, o Kate Beck simplificou aquela metodologia dele como gerenciamento do medo durante a programação. Quando você traz os testes para frente, você está gerenciando o medo. Pô, lá atrás, inspirado nele, o que foi que eu fiz? Se o teste causou uma mudança muito forte de como eu entrego um código de qualidade, se eu trouxer o deploy também para frente, inclusive para frente do teste, muitas vezes a gente trabalhava em projeto, e eu já trabalhei dessa forma, eu só trabalhava no projeto, estava pronto, entregava para outro time cuidar. Então, você não vive aquele seu código em produção. Na hora que você traz o deploy para frente, você, inclusive, ajuda a se aproximar desse modelo de squad, né? Que é o modelo de times multidisciplinares que todo mundo gostaria de ter ou de seguir hoje, porque você já começa a viver a sua vida em produção, nem que você não seja a pessoa que coloque aquele código exatamente em produção, vão ter muitos ambientes onde existe uma outra equipe que cuida, uma equipe de infra, uma equipe de SysOps, que cuida daquele código lá, mas você vai participar diretamente e vai ser impactado no seu código. E aí o que ele dizia que resolvia o problema da coragem, existiam 5 valores que ele falava no livro dele, existem muitas outras práticas quando você está escrevendo o seu código que você precisa se preocupar durante todo aquele ciclo de desenvolvimento. Então, quando você vai construir uma nova funcionalidade, desde coisas de provisionamento, eu vou precisar agora de um Kafka, de um Elasticsearch, de um Redis, de várias outras aplicações, mas onde é que vai estar condicionado aquilo? Onde é que vai estar instalado? Como é que se configura? Isso impacta, inclusive, no onboard de novos desenvolvedores. Chegou um cara no seu time, o que é que acontece geralmente? Pega um outro desenvolvedor, passa uma semana ali do lado dele só para colocar a máquina dele no ar. Então, o que é que eu gosto de falar? O ProDops aqui, que é esse desenvolvimento orientado à produção, é o gerenciamento de todas essas práticas ali que você precisa fazer e dos valores também. Então, você começa a pensar, a partir do calor daquela qualidade daquele código em produção, começa a influenciar, impactar diretamente no seu código. Você começa a responder algumas perguntas dos porquês de tantos problemas que acontecem no desenvolvimento. Então, geralmente existe uma métrica chamada lead time, que é o tempo onde alguém pediu alguma coisa até o momento onde aquilo foi entregue em produção. Para chegar lá, acontecem vários problemas. E você começa a medir os ciclos. E várias perguntas são feitas. Por exemplo, no ciclo de colocar em produção, se pergunta, mas por que é tão lento colocar aquilo em produção? Por que é tão complicado colocar aquilo em produção? E aí, você trazendo esse calor para frente, você começa a responder todas essas perguntas. E aí você começa a aplicar algumas práticas ali, que hoje é muito clássica na comunidade de DevOps, e todo dev tem que ser DevOps, não tem para onde fugir. Mesmo você usando um serviço muito simples, você precisa de uma prática chamada infraestrutura como código. Então, o IAC ele vai te dar uma vantagem no dia a dia, no desenvolvimento da sua aplicação, inclusive no fator que eu falei de onboarding. Né? Chegou um cara novo na sua equipe, você tem tudo automatizado, como é que cria um ambiente, de como é que levanta todas as dependências, e principalmente como é que implanta alguma dependência. Então, até para ajudar a montar um Docker, para montar uma outra coisa, você consegue disponibilizar ambientes remotos para os seus devs muito mais fácil quando você pensa em trazer infraestrutura como código. Então, o primeiro passo que o dev precisa entender do mundo DevOps, da cultura DevOps, é trazer isso aqui diretamente dentro desse princípio de automatizar todo o trabalho. Primeiro ambiente que eu me preocupe, se você não tem, você deveria se preocupar, é ter um ambiente de stage exatamente igual à produção. Então, imagina que você vai começar um produto agora. Primeira coisa que eu monto antes de qualquer coisa é um ambiente de stage. Porque eu já sei o que é que vai ter. Dificilmente você vai dizer, vamos fazer ou em Java, ou em .NET, ou em TypeScript. Não, o time já sabe o que é que tem que construir, já sabe como é que vai ser o ambiente, já sabe como é que quais são as ferramentas que vão utilizar. Quase nunca você fica na indecisão se vai usar Go ou TypeScript. Isso é a exceção da exceção. Então, na prática, você já sabe, a primeira coisa que eu faço é um Hello World. Por exemplo, o código de exemplo que eu vou deixar para vocês disso aqui é um projeto com Nest.js, tá ganhando uma fama na comunidade Node, né?
E a primeira coisa que eu faço com ele com o scaffold é um Hello World, para colocar em produção e preparar meu ambiente de stage. As práticas do TDD, eu faço como... eu faço no deploy como se fosse no TDD. Então, você tem uma prática ali de one-step test, fazer um teste de cada vez, eu faço um one-step deploy. Então, um passinho de cada vez para implementar toda a minha pipeline. Os padrões, que é red, green e yellow, né, são os 3 padrões do TDD, as mesmas práticas você consegue fazer também como se tivesse montando o seu deploy. Né? Então, eu faço a mesma coisa. Crio uma estrutura, faço ela falhar, né, logo na criação, coloco para consertar, faço passar e vou aperfeiçoando, vou alterando, vou modificando. Então, práticas como, por exemplo, fake, né, seria algo como falsei isso enquanto você pode. Vou dar um exemplo aqui. Não criei o Hello World agora, não tem nada, mas eu sei que essa minha aplicação ela tem migrations, porque o Nest tem esse conceito, então, mas eu não tenho nada para rodar. Você já vai preparar o passo na sua pipeline, executando as suas migrations desse Hello World, cria uma classe qualquer, cria a clássica pessoa e pessoa jurídica, né, produto, etc. E deixa passando o passinho lá da sua pipeline, para estar preparado as suas migrations, você começar no D0 ali, antes de ter o código real, já está com isso instrumentado e funcionando, inclusive local para o dev e preparado na pipeline. Então, esse calor de pensar lá no final e trazer para cá, né, trazer para o desenvolvimento, o primeiro código que eles vão criar já vai estar configurado. É muito comum, começou um projeto agora com o Nest, o cara dizer, não está rolando a migration aqui. Aí vai fazer um merge de 2 PRs ali, que cada um tem uma migration. Aí um está configurado de outra forma, outro está de outra. Então, trazer esse setup para frente, deixar rodando ali uma configuração, é muito bom, e você vai começando a colher o fruto e antecipando problemas lá na frente de merge, de integração. Segundo ponto, antes de chegar na integração contínua, eu vou começar a padronizar o código e as boas práticas da nossa equipe. Desde comentário, como é que o cara vai comentar no Git, como é que vai ser na mensagem, até como é que vai quebrar um commit, como é que vai quebrar o push. Então, o que a gente chama ali de release life cycle, né? Ou seja, o ciclo de vida ali daquela versão, tem várias padronizações que você vai fazer, desde a mensagem que vai lá para o Gira, a forma que vai escrever o código, até, como eu falei, né, os padrões de quebrar e não deixar subir. E você vai responder outras perguntas, como o lead time que eu citei lá atrás. Né? Então, você vai começar a responder outras perguntas dos porquês daquele ciclo ali ser tão demorado ou ser tão problemático. Por exemplo, promoção para a produção. Eu vou fazer totalmente automatizada. Tem ambiente que tem uma prática chamada GMUD, né, gestão de mudanças, que é extremamente complicado realmente levar alguma coisa para a produção, porque tem que passar numa série de burocracias internas. Então, para muita gente isso talvez não faça sentido, para outros os caras vão estar chorando agora, lembrando desse problema, dessa prática que muitas empresas mais tradicionais adotam. Tem que ter uma série de passos manuais. Hoje eu automatizo tudo. Por exemplo, se eu uso o Gira, e o PO é quem decide se algo vai para produção ou não, eu crio um webhook ali, alguma coisa para mover esse código de um ambiente para o outro e não precisar da autorização de ninguém ou ter que alguém olhar aquilo, fazer de forma manual. Porque no Gmod tradicional você tem várias coisas como salvar os requisitos, bater um print da tela para guardar a referência. Aí você instala a aplicação, roda de novo, tira outro print. É uma parada bem tosca, assim, que em vários ambientes que eu cheguei, a galera, mas isso aqui é porque o ITIL exige, tem que ser assim. O ITIL não diz como é que tem que ser. O ITIL diz que tem que ter, mas como vai fazer é você quem tem que dizer o como. E aí o como é automatizar sempre essa parada. Então, você tem uma aplicação Node ali, ou uma aplicação React, você vai fazer a disponibilidade dela, cara, pensa sempre em automatizar
não tem que ter fator humano naquela parada. Por mais que exija, o ITIL exija artefatos, como eles chamam, né, de provas sobre aquela versão, cara, implementa um código que tira o print automático. Isso é super fácil com o Node fazer uma parada dessa. Para quem quiser saber mais depois, entre em contato comigo aí no Twitter, que eu já passo vários exemplos do que eu já implementei disso quando eu estou dando uma consultoria ali, que o cara diz, não dá para implementar isso porque o cara tem que abrir a tela e tirar um print. Porra, implementa isso super rápido, super fácil. Então, até essa fase de release ali, a gente automatiza tudo, né? E aí, antes de preparar a integração contínua, já nesse lance da release, das convenções e boas práticas, a gente tinha uma prática lá atrás chamada de integração síncrona, que é na máquina do dev. Eu começo a preparar as boas práticas na máquina dele. Hoje eu chamo de comunicação síncrona, que é o que eu começo a verificar a qualidade do código dele, desde ferramenta como lint, ao commit lint, que valida como você está comentando o git commit, né? E assim, para evitar code review demorado, o que é que eu sugiro? Automatiza como regra lint. Tudo que você conseguir colocar no lint de boas práticas que a equipe decidiu, cara, joga lá, coloca no lint, você vai eliminar muito code review, assim, quase nada vai ficar para code review, realmente aquilo que o cara só bate o olho e já detectou. E commit lint, né? Faz o Git quebrar pela própria frase do commit ali, valida, faz antes de subir, então, ali para trabalhar com JavaScript, a gente tem ferramenta como o Husky, né, que você cria alguns tasks de pré-commit, de pré-push, já faz toda essa validação, e percorre todas as boas práticas que vocês já definiram. Existem ferramentas que auxiliam você a comentar de forma padronizada o seu commit. Eu gosto de montar, como está ali abaixo no slide, né? Eu gosto de criar uns bashes bem específicos para cada tipo de commit que eu faço e para cada coisa que eu gosto de automatizar. E o último ponto aqui é já preparar a cobertura de teste antes de o dev subir. Então, ele já valida a parada que, se ele não consegue nem fazer um push, assim, geralmente eu faço no pré-push, né? Mas tem gente que faz em cada commit que o cara consegue validar antes de realmente fazer o commit, se ele não esqueceu de rodar o teste, de prejudicar a cobertura, enfim. Então, essa parte que a gente chamava de integração síncrona lá atrás, na máquina do dev, preparar antes de chegar no MEG, antes de chegar no PR, de o cara criar um PR, eu já ter todas as validações de qualidade ali. Eu não consigo trabalhar numa equipe hoje, assim, num time que a gente não senta, automatiza, padroniza, coloca tudo para ninguém gerar dúvida. Imagina o dev novo que chegou agora, o cara não sabe ainda todas as convenções que a gente adotou, enfim, vai estar tudo documentado e tudo escrito na forma de código, né? E aí, você pode me perguntar, mas aí eu trabalho num código que não tem cobertura de testes nenhum hoje. Bom, você pode adotar um padrão, por exemplo, coisa que eu faço muito beleza, a gente não tem cobertura agora, eu vou adotar aqui que para a próxima release, a gente vai ter uma cobertura de pelo menos 1%. Então, você configura ali para quebrar o commit e tuna o threshold, né, que é aquele número específico ali que quebra quando os testes estão sendo avaliados, para aquele estágio atual da sua aplicação. Mas o importante é você ter essa disciplina, você ir aumentando um a um e subindo a qualidade, porque principalmente quem é mais sênior aqui, que já pegou um código sem cobertura e vai tentar aumentar 1% de cobertura, cara, é lágrima de sangue. Vocês, assim, quem nunca passou por isso não deve imaginar o sofrimento, mas 1% de cobertura que você vai aumentar é lágrima de sangue, porque o código está com muito baixa coesão e autoacoplamento, né, como a gente chama. Então, para mocar uma parada, você vai ter que, assim, para você testar um if, você vai ter que mocar várias entidades e, porra, é sofrimento pra caramba, né? Então, quem já passou por isso sabe o sofrimento que eu estou falando. E aí,
Opa, será que eu voltei? E aí, já está pronto para a gente concluir a integração contínua aqui, definimos toda a nossa pipeline, desde o dev até chegar em produção, e aí o que eu recomendo, baby steps, vai fazendo um a um aqui. Imagina que eu fiz todo esse trabalho aqui e o time ainda nem terminou a primeira sprint, né? Então imagina que, sei lá, se Scrum ou Kanban, não importa, mas primeiro conjunto de código que vai para a produção ali, eu já preparei todo o ambiente. Pô, quando a galera já está se beneficiando, a gente já está validando o código, já está verificando a qualidade, tudo porque eu estou me preparando para colocar o código em produção. Então, antecipei muito. Só exemplo prático do passado. Eu cansei de receber projeto pronto de uma consultoria, etc., que só para colocar em produção demorava mais de um mês. Eu me lembro de um projeto aqui recente, há poucos anos agora que eu recebi, que demorou, sem brincadeira nenhuma, 3 meses, 90 dias exatos, para colocar em produção. E o projeto estava pronto, só para colocar em produção. Então, aqui a gente antecipa muitos dos problemas. A etapa final aqui, antes de fechar a integração contínua, coloco para notificar quando dá falha, assim, importante a comunicação, todo mundo entender ali por que é que falhou. Então, joga no Slack, configura na mensageria que vocês usam, para todo mundo entender ali e começar a medir também quantas vezes falhar, né, etc. E aí, quando a gente chega no ponto de continuous integration, de fechar a integração contínua, praticamente já está quase tudo pronto. Eu respondo as últimas perguntas. Projeto que não usa uma ferramenta como o Sona hoje, eu não entendo como é que a turma consegue trabalhar, porque é uma ferramenta... E aí, o que eu digo, provavelmente você deve estar perdendo muito tempo em code review, porque é uma ferramenta que faz o seu code review principal. O 80-20 da coisa, ou talvez 90-10, é uma ferramenta como o Sona. Ele vai identificar ali no seu código, na linha específica, no ponto específico, onde é que vai estar o problema. Então, não consigo admitir um projeto que não tem uma ferramenta como o Sona. O Sona é o mais conhecido, mas tem outros aí no mercado. Eu gosto de usar o Sona porque ele é bem antigo e vem evoluindo ao longo do tempo. Tem para quase todas as linguagens, assim, para TypeScript, JavaScript, etc., é o super recomendado. Existem outras, e até algumas caras e pagas que são bem mais... Até tem coisas a mais do que o Sona, etc., mas o Sona é o mínimo, assim, e super suficiente. E teste e o teste coverage, né, o teste de cobertura, como eu falei, vai subindo naquela dica que eu dei de vai colocando 1%, por exemplo, em cada sprint, ali, em cada interação, para você ir crescendo, que é a parte mais dolorosa. Ela demora a entregar valor, porque é doloroso você fazer testes, não é tão rápido. Imagina que é o dobro ou triplo do desenvolvimento que você faz. E aí, quando você tem toda essa pipeline aqui, tudo isso pronto, você já está apto a colocar muito rápido o seu código em produção e com extrema qualidade, que é o que importa. O seu código vai para a produção, não importa se você é júnior, é sênior, se você é estagiário ou se é tech lead, você está trabalhando num código ali que você automatiza toda a verificação de qualidade, toda a padronização, evita code review o máximo possível, né, e consegue ter um benefício muito forte. Ajusta todo o padrão mínimo de qualidade, daqui a pouco você vai estar 100% em tudo e aí não vai ter problema em nada. Abusa de ferramentas de dashboard. Você usa o Code Cove e o Sona, se eles fazem quase a mesma coisa ali em relação à teste, cara, o máximo possível que eu consigo e o orçamento do meu time permite, eu uso tudo, porque quanto mais informação, mais qualidade a gente vai ter ali quando está entregando aquele código. Preparei todo o CD/CI, né, ao invés de CI/CD, lembrando que tem o Release Management ali no meio, aí eu vou preparar as boas práticas da gerência da minha API, da API que eu estou construindo. Então, conselho que eu dou, nunca vi uma documentação durar 2 releases. Ninguém tem tempo para estar ajustando documentação. Documentação é como código. Então, abusa de Swagger, Compodoc para sua API no front, Storybook, Style Guides e outras ferramentas que você pode ter
para documentar, inclusive ajuda no onboard, que eu citei antes, né? O desenvolvedor novo chegou, quanto mais riqueza ele entender de como o código está, de como a sua API está construída, melhor, vai facilitar, vai economizar. Então, documentação é como código. Ah, a gente faz BDD. Cara, até com BDD, com testes de aceitação, aquela parada sempre fica desatualizada, os testes estão errados, o BDD ninguém ajusta direito e tal. Eu prefiro até mais baixo nível. Eu deixo aqui uma sugestão para vocês do modelo C4, pelo menos na estrutura de container. Isso aqui é um caso real, eu trouxe um caso real aí de um passado não tão longe. Por exemplo, o time de analytics estava reclamando que os dados que eles avaliavam, a forma como as pessoas faziam buscas, estavam errados. As pessoas buscavam e entendiam uma coisa, eles avaliavam que elas tinham encontrado o resultado de outra forma. E eles reclamavam que os dados estavam errados, só que a gente não tinha visibilidade. Olhava no código que estava chegando na ponta final e não conseguia entender onde estava o problema. Basta um desenho numa camada de container para entender como é que estava sendo trabalhado aqueles dados ali na minha API, até chegar na ponta final, no time de analytics, a gente só visualmente conseguiu identificar onde é que estava o problema, porque tinha uma visibilidade ali aonde procurar também. E aí, mais uma vez, eu bato nessa tecla. Imagina que, quanto mais rico for as suas APIs desenhadas ali, no onboard de novos desenvolvedores também vai ficar muito fácil. O cara entra, bate o olho, já sabe como funciona, como é que está integrado, fica bem mais fácil de entender. E aí o slide mais importante dessa palestra era para ser o slide 1, eu sempre fico na dúvida se eu trago esse tema logo no começo, mas eu deixei para esse ponto aqui, testes de performance. Você precisa saber, você desenvolvedor, precisa saber o quanto a sua API aguenta. E o quanto ela aguenta diz muito de como está escrito. E aqui eu não estou falando de código legível, mas sim a qualidade de como aquele código entrega aquele valor. Se você com certeza vai chegar amanhã não, que é domingo, né? Vai para a praia, mas segunda-feira, a primeira coisa que vocês vão fazer é, naquele código mais importante, naquela API mais importante, vocês vão preparar um código de estresse. Tem várias ferramentas fáceis em JavaScript para você escrever, Artillery, o mais recente, o K6, aí, um exemplo. Você vai escrever e começar a medir como é que aquela API responde. Não é só por ser por estresse, é porque a resposta dela diz muito de como o código está escrito e como esse código tem qualidade ou não também. Então, por exemplo, no estágio final ali da sua pipeline, antes de colocar em produção, você poderia sempre ter esse teste de estresse colocado ali para medir se aquele cara realmente ele vai aguentar a pancada. Uma aplicação nova é difícil saber o quanto medir, o quanto testar, mas numa aplicação que já existe, se é moleza, você já tem os números, inclusive, e agora é colocar o seu teste ali para validar a sua API e saber se o código que você escreveu realmente está aguentando o que ele deveria entregar. Isso também faz você ficar inconformado e voltar para a prancheta e voltar para o seu código para ver o que é que você escreveu que não está bom e você precisa condicionar. O último ponto aqui desse assunto é o TDD, que hoje eu chamo de Error Driven Developer, porque TDD não é sobre testes. Esse foi até um nome ruim, talvez, porque usando uma ferramenta de testes, o que você quer validar, e a mentalidade do Kent Becker é muito correta. Quando eu vou escrever um código, eu espero que erros vão acontecer. Erros sempre vão acontecer. O importante é como o meu código é resiliente, como é que ele se recupera daquele erro. Aqui tem um trecho de um código já escrito, num formato onde ele está esperando ali algo acontecer e notificar uma ferramenta de error handler, né, como o Sentry, então abusa de ferramentas como o Sentry e outras similares. Eu coloquei um código exemplo, eu não faria a captura aí no controle, sim no filter, mas só para exemplificar, ficar claro assim que eu sempre tenho que ter um catch inteligente. Esse catch vai notificar os desenvolvedores, vai me notificar e eu vou saber o quanto esse meu código ele não responde bem em produção. Então, abusa de ferramentas como o Sentry também e muda o conceito de TDD. É orientado a erro, não é orientado a teste. Então, isso muda totalmente como você entende as boas práticas. O último assunto, vou tentar ser bem rápido, porque meu tempo está esgotando, mas até que enfim eu consegui fechar no horário, é o tema de observability.
esse é um tema para você dev até mais importante do que o delivery. Por quê? Provavelmente é um tema que você explora pouco, é um tema que vai dizer como é que está a qualidade do seu código. Então, eu divido em 3 camadas. A camada P1 ou N1, uma camada P1 você vai ter pelo menos os golden signals ali do SRE. São 4 números que você vai conseguir ver a taxa de erro, a latência do seu código, e você vai ficar inconformado com ele. Você não vai conseguir mais desenvolver um código onde você não atinge a excelência nesses números. Segunda camada, o Google, um pouco tempo atrás, comprou um instituto chamado Dora. Esse pessoal escreveu um livro chamado Accelerate, então recomendo isso para todo mundo aqui que está assistindo. Você tem 4 métricas, que é um processo científico, uma pesquisa de 10 anos que eles fizeram. Então, você tem 4 métricas que fecha todo o circuito de desenvolvimento. 3, agora são 5 métricas, eles atualizaram que eles medem o availability, a disponibilidade, eles chamam de reliability, de confiança. Então, tem 5 métricas, 2 de produção e 3 de desenvolvimento, que você praticamente fecha todo o circuito. O lead time e o deployment frequency, que estão mais para o desenvolvimento, eles são barrados pelo MTTR e o Change Fail Rate, ou seja, para melhorar o lead time, você precisa ter uma frequência maior de deploy. Se você fizer uma frequência muito rápida com baixa qualidade, a taxa de erros vai ser maior. E o mean time, ou seja, mesmo que ele passe para a produção, o tempo de recuperação vai ser muito maior. Então, essas métricas, só essas 4 métricas, elas dizem para o seu time inteiro, isso foi um processo científico, elas dizem para o seu time inteiro a qualidade que está o seu código e o quão bom está em colocar em produção. Então, eu recomendo a todo mundo, olha o livro Accelerate, começa a medir esses 4 números indicadores. Não é fácil medir, já tem algumas ferramentas surgindo para integrar Gira com GitHub, etc. Quem quiser saber depois, me pinga lá no Twitter, eu passo alguns exemplos de ferramentas, inclusive a ThoughtWorks colocou no GitHub há pouco tempo uma ferramenta chamada Metric, que você pode usar, open source, né, para medir isso aí, que você vai conseguir ter o circuito fechado no seu código. Vai ser muito difícil algo passar só com essas 4. E a última, para fechar aqui, a palestra é uma prática que vocês vão achar como Resilience Matrix, matriz de resiliência, é um conceito do Shopify, não sei se foi eles quem criaram, mas foi eles quem popularizaram, principalmente ali em 2014, se eu não me engano, 2015, desde que eu conheci, é algo que eu faço em todos os meus clientes, em todos os meus produtos. Visualmente, você tabula o seu serviço, seus microserviços e coloca todas as dependências. E você começa a medir quem está up, down e qual a degradação. Visualmente, você consegue fazer um troubleshooting bem interessante e super eficiente, porque imagina que deu problema no SendGrid ali, está down, você sabe exatamente qual o serviço que vai ficar indisponível, vai estar com falha, e você sabe exatamente aonde o time tem que atacar. Essa terceira camada da matriz de resiliência, procura conceito no Shopify, é super importante e assim, não é tão fácil, mas também não é difícil, dá para você montar um Grafana, tem produto nascendo, inclusive produto brasileiro, né? A Elvenworks com um P, tá? Tem um produto de monitoria que traz a matriz de resiliência. Então, daqui a pouco, todas as aplicações como New Relic, Datadog, vão ter também a sua matriz. Mas, enfim, é a última camada e que eu recomendo fortemente. Quem quiser saber mais, me pinga no Twitter ali que a gente pode falar mais sobre isso. E, gente, finalizando aqui, ProDops, resumindo, calor de produção, como é que meu código está em produção, tudo que acontece, vou observar, vou preparar a entrega desse meu software e com isso vai impactar diretamente a forma que eu desenvolvo. E tudo isso para a gente avançar o produto, avançar a empresa, entregar mais resultado, mais rápido e com extrema qualidade. Então, só para fechar aqui, vamos desenvolver produtos rápidos, com feedback, entregando qualidade no cliente. Bom, espero que trouxe vários pontos aqui para tentar ajudar vocês e vamos lá.